É fim dos tempos, é necessário se cumprir. E quando não der mais para viver aqui, Jesus virá e a sua igreja também vai subir. E quando não der mais para viver aqui, Jesus virá e a sua igreja também vai subir. A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e amigos. Eu quero trazer aqui mais uma palavra para os amados irmãos a respeito do momento que nós estamos vivendo, um momento de expectação, de incerteza, de insegurança em muitos corações. Também é um momento que muitas pessoas se aproveitam para atacar a Igreja de Cristo e as decisões que são tomadas pelas lideranças religiosas. E eu quero trazer aqui o meu posicionamento quanto a algumas orientações dadas por alguns pastores em relação aos cuidados preventivos para com os membros da sua igreja. Nós sabemos que na nossa igreja, alguns irmãos que estão dentro do grupo de risco de contaminação em relação ao coronavírus, os irmãos da terceira idade. E há uma orientação para que estes irmãos, durante esse período de surto, de pandemia, estejam em casa, se resguardando de qualquer tipo de contaminação. Isso é uma maneira que os pastores veem para proteger os seus membros. E aqui se levanta um questionamento que eu quero aqui falar com os amados irmãos. Estaria a igreja neste momento recuando, retrocedendo? Isto seria uma precaução ou uma deserção da igreja? A igreja estaria desertando da sua batalha espiritual? Seria isto que de fato está acontecendo? Eu quero deixar aqui algumas palavras e algumas orientações para os amados irmãos acerca deste assunto. Em primeiro lugar, eu quero dizer aqui aos amados irmãos que a Igreja de Cristo ela foi erguida, erigida e edificada sobre a rocha que se chama Jesus. Mateus 16:18 nos diz: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E vendo o que nos diz a palavra de Deus, nós podemos ver que a própria história da humanidade, pelo menos dos dias em que a igreja foi fundada até agora, testifica que Jesus tem dado vitória para o seu povo, tem dado vitória para a sua igreja. A igreja sobreviveu aos ataques dos fariseus e dos judaizantes da era primitiva da igreja. Nós sabemos que a igreja também sobreviveu aos ataques dos Herodes, dos Césares e dos déspotas que no decorrer da história da igreja se levantaram para tentar destruir a igreja do Senhor Jesus. A igreja sobreviveu aos martírios tanto do Coliseu Romano como também das fogueiras da Inquisição de Roma e de tantos outros ataques que foram empreendidos contra a igreja do Senhor. A igreja sobreviveu também ao período que tinha que se esconder nas catacumbas de Roma para cultuar a Deus, porque não podiam cultuar em locais públicos. A igreja sobreviveu a todas estas coisas. Também a igreja sobreviveu ao período das trevas da Idade Média. A igreja permaneceu firme. Sempre houve um remanescente, um grupo de crentes fiéis remanescentes que não retrocederam na sua fé, mesmo que tiveram que se esconder em algum momento para não serem pegos e mortos, porque precisavam ainda pregar a palavra de Deus a outros. A igreja também sobreviveu aos ataques heréticos que eclodiram de dentro para fora, de pessoas que deviam apoiar, que deviam ser base no estruturamento da doutrina bíblica cristã, verdadeira. Foram pessoas que trouxeram para dentro da igreja heresia, e a igreja sobreviveu até estas situações. Por que a igreja sobreviveu? Porque as portas do inferno jamais vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Podemos dizer também que em todas as epidemias e pandemias
que já aconteceram na história da humanidade, a igreja sobreviveu a todas elas. E o que eu quero dizer aqui aos amados irmãos é que a Bíblia é verdadeira e as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja de Cristo, contra o povo de Deus. Deus não nos deixará tentar além daquilo que nós podemos suportar, além do que podeis, nos diz a palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 10, versículos do 13 ao 15 nos diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Glória a Deus. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos. Nós somos entendidos. Você é servo de Deus, você tem entendimento. Julgai vós mesmo o que digo. Glória seja dada ao nome do Senhor. O Senhor não vai deixar a sua igreja ser tentada além daquilo que podemos suportar. Isto é certo. Veja o que o Senhor nos diz, que as portas do inferno, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esses dias eu via um post nas redes sociais que eu achei bem interessante, que diz assim: confiar em Deus não significa em não tomar precauções. Noé foi avisado do dilúvio e construiu uma arca. José foi avisado da seca e armazenou em celeiro. Maria e José foram avisados de que Herodes queria matar o menino e fugiram para o Egito. Portanto, veja que estas precauções foram necessárias para o escape deste servo de Deus. Com isso, nós não estamos aqui estimular que os irmãos deixem de congregar, porque até este momento não houve nenhuma proibição para os nossos irmãos de estarem proibidos de ir à igreja, de vir à igreja, de participar. Há uma orientação para que o número de congregados não ultrapasse as 50 pessoas em lugares fechados e as 100 pessoas em lugares abertos, mas está tendo culto. Pelo menos aqui em nossa igreja nós estamos tendo cultos. Dividimos os irmãos, a nossa igreja, para que cada um fique em sua congregação, para não ultrapassar o limite estabelecido aqui e orientado para as igrejas e os estabelecimentos públicos, ok? Uma outra coisa que eu quero dizer aos irmãos: a Bíblia nos ensina isto. O templo, a igreja, não é o prédio, mas é as pessoas que servem ao Deus vivo. Não é o prédio onde nós estamos que é a igreja. A igreja somos nós. Mesmo que haja necessidade de congregar, sabemos que em tempos de dificuldades se faz necessário ser prudente. Esta onda de coronavírus vai passar e a igreja vai voltar com toda a força a fazer grandes eventos, grandes concentrações, grandes reuniões para a glória do nosso Deus vivo. Tenha certeza disto. A Bíblia nos diz que o templo de Deus sois vós. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém quiser destruir o templo de Deus, mesmo que seja o coronavírus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Glória seja dada ao nome do Senhor. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17. Veja que nós encontramos uma expressão bíblica, a epístola de Paulo a Filemon, ele ali se referindo à igreja que estava na casa de Filemon, a igreja que está em tua casa. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa amada Áfia e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em sua casa. A igreja também pode ser igreja, como volta a dizer, neste momento de crise, e esta crise vai passar, vai continuar sendo igreja. Precisamos ter esse entendimento. Deus fala conosco, como Paulo diz, também a quem tem entendimento, ok? Quando o anjo da morte passou no Egito,
A orientação que Deus deu ao seu povo foi para que ficasse em casa. A ordem de Deus para os hebreus no Egito foi exatamente esta. Êxodo capítulo 12, versículos 26 a 28 nos diz: e acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou a Deus. Faço uma observação aqui: este é o momento da igreja se inclinar, não para se inclinar e se render diante da situação, mas se inclinar para orar, para clamar ao Senhor, para usar as armas espirituais. Quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Deus tem livramento para o crente também e para a sua casa. Então o povo inclinou-se e adorou, e foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenou ou ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. É necessário seguir as orientações dos nossos mestres, dos nossos líderes, dos nossos pastores, que são nossos tutores espirituais. Portanto, será pois que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Foi a orientação dos espias que foram à casa de Raabe. Houve livramento na casa de Raabe, porque ela e os seus familiares atentaram para as orientações dos espias que foram à sua casa. Josué capítulo 2, versículos do 18 ao 21, nos diz assim a palavra de Deus: eis que, quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo o teu pai, a tua mãe, os teus irmãos e toda a família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser mão. Porém, se tu denunciares esse nosso negócio, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à sua janela, que aqui representa um ato de desobediência. Tá bom? Então, se alguém que acha que não há necessidade dos irmãos que estão dentro do grupo de risco de maior contaminação e de vir a óbito por este vírus, que já está sendo controlado, a epidemia já está diminuindo, nós cremos que logo logo vai passar, e alguém desobedecer e ir além daquilo que está orientado, está fazendo por conta própria. Eu ainda quero mencionar aqui a situação do apóstolo Paulo. Ele esteve 2 anos em uma prisão domiciliar, e nem por isso a sua fé diminuiu, nem por isso ele deixou de ser apóstolo dos gentios, de escrever as suas epístolas da prisão, que ele escreveu, ensinou, orientou, exortou e edificou a igreja mesmo em tempos de crise. O apóstolo Paulo passou 2 anos inteiros na sua casa, em uma prisão domiciliar. Atos capítulo 28, versículos 30 e 31 nos diz: e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria casa que alugara, ou na sua habitação que ele havia alugado, e recebia todos quanto vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Não há impedimento algum de, neste momento, os crentes cultuarem, servir a Deus. Existem algumas estratégias de cultos para este momento de crise, para estes irmãos que não podem vir à igreja. Podemos fazer cultos domésticos, grupos familiares, trabalhos e cultos online que vão atender estes amados irmãos, e além das visitas pastorais,
dos presbíteros, dos obreiros, dos dirigentes que podem atender esses irmãos que estão aí tendo esses cuidados, tá bom? Veja a decisão de Josué. Apesar de tudo que estava acontecendo na sua época, nós podemos também ter a mesma decisão que Josué declara no capítulo 24, versículo 15 do seu livro: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A despeito de estar todos em um só local, no templo, ou dividido nas congregações, ou por algum momento em sua residência, vamos continuar servindo ao Senhor nosso Deus. A Bíblia nos orienta que é melhor obedecer do que sacrificar. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor. A Bíblia diz que é melhor. Eu ainda quero dizer que a igreja, a despeito de qualquer coisa, continuará de pé. A igreja continuará de pé. Neste momento a igreja se curva para orar. É momento da igreja orar. Eu digo com toda certeza, o surto de coronavírus vai passar e a igreja continuará de pé. A nossa orientação para a igreja de Cristo neste momento é que a igreja deve orar. Nós estamos em uma campanha de oração aqui na nossa igreja, no nosso município, e eu quero aqui deixar esse texto de Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, nos diz a palavra: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu quero ainda afirmar para os irmãos o que diz a palavra do Senhor em Romanos capítulo 8, versículo 37 ao 39. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando nossos amados irmãos. Devemos permanecer firmes e constantes na obra do Senhor, sabendo que esta peleja contra o coronavírus vai passar e a igreja continuará forte, pujante, firme, lutando contra as hostes espirituais da maldade. Que Deus abençoe a tua vida, querido irmão, e a tua família, e nos proteja de todo mal, em nome de Jesus. Há quase Amém. 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá, brilhando em toda parte. A igreja veio, quebrando cativeiros pra salvar.